Olá, pessoal. Começamos mais um Fala Cleiton. Já não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje a gente está com o nosso convidado aqui, Alessandro Cunha, técnico de aplicação na construção civil. É isso, né, Alessandro? Isso. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, né, de apresentar o trabalho que a gente faz dentro de obra, aí por toda Santa Catarina, levando conhecimento. Então, ele é técnico de aplicação na construção civil e ele é técnico da empresa Âncora, né? Isso. Então, resumindo para vocês, a Âncora é especialista em fixação, né? Isso. O grupo Âncora, né, que é composto pela Âncora Chumbadores, a Enel, que é uma marca, uma empresa de ferramentas elétricas, a bateria, e nós temos também a nossa marca Canite, que são de acessórios, em geral, para construção, acessórios manuais, ferramentas manuais. Então, hoje a gente tem um grupo muito, muito sólido. Mas falando da Âncora, a Âncora é um orgulho nacional, porque a gente tem uma empresa com excelência em sistemas de fixação, né? A origem dela veio do famoso Parabolt, que é um chumbador, né? Ela nasceu de um chumbador, fabricando chumbador. Então hoje, pessoal, a gente vai ter uma aula aqui de fixação, que sim, é muito importante. Mas antes da gente entrar nesse nicho, eu queria que tu contasse um pouco da tua história. Quem é o Alessandro? Que caminho que o Alessandro percorreu para hoje ser um especialista, né, em fixação, de uma das maiores empresas aí do mercado? O que aconteceu para te chegar até aqui, até hoje? Qual foi o caminho? Bacana, legal essa pergunta. Bom, eu estou fazendo 30 anos dentro da construção civil e já comecei com vendas técnicas dentro de obra. Comecei lá em 94 para 95 com formas para concreto, onde eu tinha que fazer um trabalho dentro de obra, junto ao engenheiro e quem usava o produto. E com isso a gente... você trabalhar com construtoras, você trabalhar direto com obra, com venda técnica, que é praticamente uma venda consultiva, né? Você está prestando uma consultoria para aquela fase da obra. Você acaba sendo procurado até por algumas empresas e acabam aparecendo oportunidades porque esse mercado demanda muito de uma venda técnica. E aí, se passando os anos, a gente acaba eu ficando por muito tempo numa empresa e na outra, até que em 2003, eu conheci fixação, sistemas de fixação. E aí me apaixonei, me aprofundei, fiz vários cursos, inclusive 2 cursos bem aprofundados de técnicas para aplicações na construção civil, que vai desde a fundação ao acabamento. Os anos foram se passando, 9 anos numa multinacional, onde aprendi muito e onde no caminho eu ouvia falar da Âncora, via a Âncora tanto no mercado, nas revendas, quanto via dentro das obras. E após eu ter saído dessa multinacional, conheci o pessoal da Âncora, eu já tinha bons olhos para eles, vi que eles estavam iniciando também com vendas técnicas, vendas consultivas, casou e comecei com um trabalho bem bacana com a Âncora. Que legal, que legal. Então, falando agora de fixação, né? As pessoas, eu vejo que elas não dão muita importância para isso, porque pensam que é uma simples bucha, né? Muitas vezes não sabem nem o que é um parabolt, o que é uma fixação química, chumbador químico, né? Então, eu gostaria que tu entrasse um pouco nisso e falasse da importância que tem. Desde uma simples parede de drywall, que tu precisa de uma bucha para travar ela, para segurar, até um parabolt aí para travar uma parede de steel frame, às vezes ancorar algum peso, né? Legal essa pergunta. Bom, a marca Âncora, né, já diz tudo, né? Ela é totalmente ligado a sistemas de fixação, onde você começa por um prego de aço que a gente tem, de excelente qualidade, e depois passa até a bucha, onde você tem uma transição
de vários elementos de fixação que chegam até no chumbador químico, como você falou. Mas antes de entrar nesse detalhe, é importante a gente deixar claro não só a escolha do elemento, mas sim da marca. Eu falo da âncora não só porque é onde eu trabalho, a camisa que eu defendo. A âncora, por exemplo, ela te dá tranquilidade como cliente e, para mim, como o consultor técnico, que a gente tem uma coisa diferenciada no mercado com uma questão de um produto que é muito relevante na obra. Nós temos um laboratório único no Brasil e talvez na América Latina, certificado pelo Emetro. Então, desde a minha bucha ao chumbador químico, desde o que eu produzo na minha fábrica, na fábrica da âncora, nos parabolts, né? no chumbador mecânico, ao chumbador químico, que é produzido na Europa, todos esses, se eu pegar te mostrar um catálogo. Claro. Só para você ter uma ideia. Vamos mostrar aqui pro pessoal o catálogo, só para eles entenderem quanto parafuso, quanto bucha aqui a gente tem que a gente pode trabalhar, né? Não, é uma infinidade. Se eu colocar direto aqui no nosso índice aqui, dá para se divertir. Depois o Renato aproxima lá na edição. Olha só. Então tem uma gama de produto muito grande, né? Posso entrar na obra, na fundação e sair no acabamento tranquilamente. Sim. Tá? Mas o que eu quis dizer, todos esses itens, do primeiro ao último, tá? É bem interessante. Como eu te falei, o que é feito na nossa fábrica ou o que é importado, aqui, quando você como é um catálogo técnico e eu te apresento aqui, seja lá no chumbador químico, eu estou te oferecendo, te especificando aqui que em corte, cisalhamento, ele te dá essa carga. Em tração, ela te dá essa carga. Ela passa pelo nosso laboratório. É testado. Antes de subir para a nossa logística, antes de eu poder te entregar, passou aqui. Para aquela informação que eu estou te passando aqui, ela ser realista. Né? Como o nosso corpo técnico de engenharia, que tem canal aberto para uma consulta de imediato, numa obra, uma dúvida que surgiu, algo que nos deixou, que a gente precisa de um pouco mais de segurança. A gente tem uma equipe grande. Dentro da nossa engenharia, a gente tem uma equipe de desenvolvimento de produtos. Tem produtos aqui que surgiram de uma demanda de um cliente. Não tem só um produto. A gente já tem linhas aqui que foram desenvolvidos por uma demanda sua. Ela era grande, numa solução interessante para o mercado, a gente desenvolveu e colocou em linha. Então, a âncora, para chegar numa bucha, a mesma coisa, o nosso atendimento interno. Tem o meu externo como técnico e quando você liga na âncora, você vai ser atendido por um departamento do teu segmento. Você é de instalações, você vai ser atendido por uma vendedora técnica interna. Você é construtora, você vai ser atendido. Você é revenda, outro. Você é de construção a seco, outro. A gente tem um departamento, chama CS, de construção a seco. Então, eu falo que é um orgulho nacional de a gente ter uma empresa tão profissional. Tanto é que o nosso departamento chama PRO, porque a gente lida com profissionais. Sim. E a questão dos produtos, como você falou, é importante, seja em qualquer método construtivo, né? Agora, voltando para a construção a seco, steel frame, como é a especialidade de vocês. Todo mundo gostaria de ter uma casa com layout diferenciado, paredes saindo do método convencional. E como que a gente pode ter segurança nisso? Inclusive, eu entendo que o mercado tem um pouco de resistência com a construção a seco. Muita, né? Muita. Mas embora o mercado já mudou muito, mas ainda existe muita resistência. Por isso, Haroldo, eu até quero deixar o convite aqui. Alessandro. Não tem problema, porque o Haroldo é nosso mestre de marketing lá. Enquanto falava, eu estava pensando no seu Haroldo e em convidar ele para vir aqui no programa. Já convida ele. Seu Haroldo, tá convidado para vir aqui participar com a gente. O Cleiton, eu costumo brincar, em algumas palestras eu já fiz isso, a gente
tem um mundo paralelo que vive com a gente, que é o incrível mundo da fixação. Aonde esse ambiente, quem garante que esse teto não vai cair? A fixação. A fixação, né? Só que, como eu pegando o gancho também, a escolha do elemento de fixação, a marca, quem produz é especializado ou está pegando uma carona no mercado, na demanda do mercado. Porque bucha pode ser feito em várias indústrias. Porque a gente sabe, existe bucha de 1 centavo a unidade e bucha de 10 centavos. Tu tens que analisar. Existe algo de diferente ali para ter essa proporção, né? Olha a dificuldade de a gente chegar a um valor agregado numa bucha, né? Sim. Você vai em grandes magazines ali, tem, nossa, uma vitrine, uma diversidade incrível da mesma bucha. Aparentemente, a mesma bucha faz a mesma coisa, mas não é, né? Então, a gente tem uma transição para fazer de um prego para bucha, uma bucha simples com uma bucha com anel. A bucha com anel para uma bucha de retração, para um elemento com elemento vazado, como um tijolo. A gente precisa de uma bucha específica para parede de drywall. A gente passa a ter uma necessidade de uma carga maior, como um suporte de televisão, um suporte de ar-condicionado, onde a gente já tem dúvida se eu uso bucha, qual bucha. A âncora, por exemplo, ela tem ela tem um chumbador exclusivo dela, que é o único chumbador para a alvenaria, que é o CBN. Ele, olha aqui, ele é o irmão do chumbador metálico, o famoso jaquete cone, por exemplo, só que a camisa dele é de nylon. E ela trabalha, tá vendo? Como quando tu puxa, ela retrai. Ela retrai, ou se não tiver espaço e você tiver um reboco, uma massa que não é tão boa, ela vai dar um travamento superior à bucha convencional. À bucha comum. E ela vai te ofertar a resistência da parede inteira. Então, não é só daquele alimento, ela vai te trazer tudo que... A resistência daquela parede, ela vai te dar. Então, poxa, eu vou colocar um extintor mais pesado, eu vou colocar um suporte de televisão para uma televisão grande, para um split de ar-condicionado. Então, você vai migrando, né? Você veio da bucha, aplicações leves, aí uma parede de drywall, e aí você vai identificando a responsabilidade de carga que a gente tem é de acordo com a demanda que você me traz, só que eu tenho que analisar aonde vai ser fixado, como vai ser fixado, né? E o que está me pedindo de carga. As pessoas têm que entender, por exemplo, hoje a gente tem placa de drywall que tem resistência de 50 quilos pontual. Mas tu não pode usar uma simples bucha. Tem que ser uma bucha especial que também tem a resistência de 50 quilos. Exatamente. E específica. Específica. E também, aí eu defendo de entrar o nome de fabricantes, né? Porque, assim, ela depende de uma matéria-prima, de um nylon, que vai te dar, que vai te dar aquela carga, né? O fabricante da placa te garante aquilo. Então, eu tenho que te garantir também. Eu concordo. Por isso que eu gosto do steel frame e falo para todo mundo. O steel frame, quando feito da forma correta, ele é perfeito. E como que se faz da forma correta? É usando um parafuso de fixação de uma marca boa, de qualidade, um aço de boa procedência de qualidade, fechamento externo, uma placa cimentícia, um sistema AFES também de uma boa qualidade e de uma empresa séria, fechamento interno drywall da mesma forma e uma mão de obra especializada. Esse conjunto vai te trazer um bom resultado. E lembra quando a gente começou falando sobre a resistência, né? E a resistência, ela veio em duas partes, né? Primeiro, a parte equivocada de comparar orçamento, né? Então, a gente coloca aqui um orçamento em construção a seco e um orçamento em alvenaria convencional. Já ficou mais caro. Já fica mais caro. Ficou mais caro, ok. Esse é um problema, um dos desafios da resistência. O outro é como nós entramos no mercado com instaladores que, para ganhar esse orçamento, o que eles faziam? Jogava o custo lá embaixo, a sua oferta lá embaixo,
com a mão de obra mais barata e fazendo o quê? Economizando nos materiais. Errado. E aí, você sabe disso, uma estrutura com menos perfil, fixações não adequadas, fitas não adequadas, onde aparecem o quê? Fissuras, uma qualidade que não era exatamente o que foi vendido, né? Então, e hoje não adianta só o marketing para algo novo, precisa principalmente do boca a boca, né? Eu fiz um quarto na minha casa, ficou maravilhoso. Não faça. Eu fiz em casa, apareceu fissura, eu bato lá, escuto muito barulho. Então, precisa do marketing e precisa do boca a boca. Precisa. Para algo novo, algo para a gente quebrar paradigmas e resistências. Então, na construção a seco, tem que ter exatamente esse conjunto que você falou, né? O fornecedor, desde a matéria-prima, né? Você agora há pouco me perguntou do aço, né? Procedência do aço, né? O fabricante, né? Um laboratório que me certifica, que me deixa, que tem ISO, que eu consigo pôr a cabeça no travesseiro, uma empresa capacitada, séria, com equipe treinada, profissionais que vão seguir as normas, né? E parece tudo tão fácil que a gente está falando aqui, tão simples, né? É básico. Material de boa procedência, uma mão de obra qualificada. É básico, mas quem faz isso hoje, né? É difícil. Eu brinco, é uma coisa tão fácil. Quem faz se destaca. Quem faz se destaca. Eu brinco, eu falo que eu tenho vários concorrentes com o sistema. Mas como empresa eu não tenho concorrente. Nossa, que ótima essa colocação. Ótimo. Então, com o sistema eu tenho muito concorrente. Mas como empresa eu não tenho concorrente hoje no mercado. E é isso. E se a gente pensar agora, as grandes construtoras, não só as grandes, né? Os prédios aqui no Litoral Norte, partindo para isso. Até para quem quer se tornar uma empresa séria, quem me assiste, quem me acompanha, eu não sou o mais barato do mercado. E eu estou nadando de braçada. Eu não tenho mão de obra hoje para atender todo o mercado. Eu estou nadando de braçada por atender bem, com produtos certos e mão de obra certa. E dar a garantia para o cliente. Eu tenho uma coisa na construção que me incomoda muito, que é o retrabalho, né? Eu tenho uma equipe boa de manutenção. É um absurdo você ter que ter uma equipe de manutenção Claro, uma consultora precisa ter uma equipe de manutenção para coisas do dia a dia que acontece, mas não para refazer algo que teve um erro. Imagina a perda de credibilidade de um nome de uma construtora ou de uma empresa que executou aquele trabalho para uma família que tem que tirar a roupa ou tem que tirar o móvel planejado que está no local que deu problema. Isso você perde todo o crédito. Por um erro de execução de alguém que se diz especialista, né? Que é a questão. E aí vem a famosa continha burra, né? Eu economizei agora, com retrabalho, saiu mais caro que o orçamento do especialista, que era mais caro. E geralmente acontece isso. Muito, muito, muito isso. Então, é muito importante essa união de profissionais. Muito. Né? Desde do profissional que está produzindo a matéria-prima até o profissional que está entregando a chave do empreendimento. Mas é difícil fazer isso, principalmente no começo, né? Porque quando tu começa, tu leva teu orçamento com tudo bonitinho, certinho. Teu orçamento geralmente é o mais caro, o cliente não fecha porque tem o mais barato. Esse caminho é difícil. Mas quando tu começa a fechar, ele vai te dando resultado. Porque o boca a boca, um cliente vai falando pro outro e tu vai ganhando mercado com isso, né? Mas para você ver, a própria Âncora, a Âncora começou atendendo com um chumbador mecânico há 32 anos atrás, para hoje ter solução de ponta a ponta, né? Então, imagino vocês também, quando vocês começaram, aonde que vocês chegaram hoje. Sim. Né? É não perder o foco, é não entrar no ritmo de preço do mercado. Preço e valor são diferentes, né? A gente tem que diferenciar preço e valor, né? Aí que a gente estava falando. Mas como que eu vou enxergar valor agregado numa bucha? Tem muito. Muito. A bucha ela é muito relevante dentro de qualquer tipo de obra, né? Então, assim, vou comprar uma bucha de plástico ou de nylon? Poxa, qual a diferença? O quanto isso em custo representa, né? Representa em relação à garantia,
a segurança. Todo o sistema de fixação, ele está ligado a uma segurança. Que pode ser até em questão de uma vida, né? De uma vida. De uma vida. Então, quando a gente fala de fixação, a gente está falando de coisa muito séria para questões que parecem simples. Né? Antigamente, a gente via marquises caindo, né? Coisas absurdas acontecendo, por isso, pelo achismo, isso vai dar, usei isso que eu sempre usei. Não. E por trás de toda a fábrica, assim, que é voltada, que é especialista na construção civil, estou falando do nosso mercado, lá dentro tem pessoas capacitadas a te dar suporte. É que o pessoal, muitas vezes, o próprio construtor está na zona de conforto dele, ele não quer procurar um treinamento, ele não quer. E às vezes ele está na zona de conforto que ele acha que ele já sabe. Sabe tudo. Né? Sabe tudo. E a tecnologia hoje ela é muito rápida. A gente nunca sabe tudo. Muito rápida, muito rápida. E esse que é o grande problema. Então, uma das coisas importantes também dos serviços importantes que estão inclusos, estão agregados a qualquer produto, até uma bucha mesmo da âncora, é um treinamento. Então... Inclusive, hoje, a gente estava dando um treinamento lá na Forrotec para o pessoal, né? Sobre muito ancoragem. Legal. Estavam lá o pessoal comercial, a tua engenharia, os fiscais, o pessoal de suprimentos. Então, onde a gente falou sobre a transição perfeita, desde um prego até um chumbador químico, aonde eu uso, quando que eu posso diferenciar um do outro. Foi bem importante, foi bem produtivo. Depois fizemos práticas com fixação a gás, que é uma solução excelente no mercado. Que aumenta muito a produtividade, inclusive, né? É uma solução que eu consigo te provar, que eu não estou te levando nenhuma... simplesmente eu estou te levando algo que vai ao encontro de melhorar a tua produtividade e baixar teu custo. Verdadeiramente. Eu não vou atrapalhar a tua produtividade com algo que parecia ser maravilhoso, mas lá no meio da produção, depois de um tempo, depois de um ano usando tudo, começou a me atrapalhar. Né? Eu vou te levar a algo que talvez você faça um investimento no equipamento que no meio da obra já se pagou e a partir daí o lucro é grande. Sim. Né? Então, fixação a gás, a nossa ferramenta FGA 850N, hoje eu posso dizer que ela é líder no mercado. Né? Vamos falar um pouquinho, o que é para o pessoal entender? O que é fixação a gás, para eles entenderem, Alessandro? Fixação a gás. A gente tem aqui a família, eu não sei se consegue ver. Vamos mostrar para a câmera aqui. Ó. Aqui são... É esse aqui, né? É essa daqui. Esse aqui, né? Aqui é a família de fixação, de ferramentas de fixação que substituíram... a furadeira. Exatamente. A fixação através de furo, bucha e parafuso. Né? Onde você tem que furar, depois tem que colocar a bucha e depois fazer algum tipo de aparafusamento. Ou parafuso ou algum outro elemento ali. Então, são praticamente 3 trabalhos. Né? Com a fixação a pólvora ou a gás, com um único trabalho, você faz a mesma fixação. Então, a tua produção é absurda. Você pode chegar a 3, 4, 5 ou mais vezes em relação... Enquanto eu fazia um furo, uma fixação, eu posso fazer até 5 ou mais vezes com isso. Imagine quanto tempo que você sai daquela obra, você entrega aquela obra, né? Para uma obra comercial, por exemplo, como a gente havia falado, o mais importante para o empreendedor quando ele vai fazer uma obra comercial é o quê? É a primeira nota fiscal saindo no caixa dele. Tem que faturar. Então, quando você vai executar uma obra comercial, por exemplo, você migrar de sistema, sair do convencional da bucha de parafuso, por exemplo, para uma fixação a pólvora e a evolução dela, que é a fixação a gás, olha o que você ganha. No sistema a pólvora, a gente trabalha praticamente com um granel. Né? Um pino por vez, um pente que são para 10 fixações, alimentando e fazendo uma fixação por vez. Já é um ganho muito grande em relação à bucha de parafuso. Mas é uma produção ainda menor do que a com gás, né? É mais rápido que bucha de parafuso e menor que a gás. E no teu segmento,
se a gente for pesquisar mesmo, essa ferramenta de fixação a gás, se você olhar, procurar lá fora, você vai ver, a maioria dos vídeos são para steel frame, para... Eu tenho uma. Em questão de produtividade, de fixação contínua, ela dá um banho. Porque você trabalha com 40 pinos por vez, uma célula de gás para 1000 fixações, que ela fica já dentro. Então, primeiro você diminui a questão de perda, né? O que é granel, prego, bucha, parafuso e um pino unitário, acaba tendo uma perda, um desperdício, né? Aqui você não tem esse tipo de perda. E orçamento contra orçamento, que é o que interessa, infelizmente, em muitas das vezes, o gás também ganha. 1 ponto de fixação a gás em relação a 1 ponto de fixação a pólvora, o gás já é mais baixo. Ah, mas a bucha de parafuso, o meu custo é muito baixo. Veja bem, a gente falou lá da qualidade das fixações, certo? Então, primeiro, eu saindo de uma bucha de plástico para uma de nylon. Uma bucha de nylon adequada para aquilo que eu estou fixando. Aí eu preciso de ferramentas para perfurar e ferramentas para parafusar. Hoje não se faz mais na chave de fenda, ainda mais. A gente está falando de produtividade, certo? Olha o teu investimento. Aí eu preciso de ponto de energia bom para mim, não ficar disputando tomada numa obra. A industrialização entra a parte ferramental também, né? Exatamente, exatamente. Então, e ainda tem as brocas. Então, soma aí, bucha, parafuso, broca, equipamentos e tempo. Eu vou te falar, é muito mais caro você usar bucha e parafuso. É muito mais caro. Isso é comprovado. E eu vou te falar, em termos de resistência, quando eu comecei lá atrás, em 2003, era incrível. Era não. E eu lá fazendo demonstração, não. Até o primeiro, o segundo. Eu tenho um caso muito divertido. O primeiro hospital da Unimed em Balneário Camboriú. Sim. Foi engraçado. Eu já usava lá fixação, eles já usavam fixação, na época, a pólvora, para alvenaria. E eu aproveitei a oportunidade que eu trabalho com soluções fase a fase da obra. Chegou na elétrica, eu chamei a empresa de elétrica, falei, eles fixando eletrocalhas, perfilados. Tudo na furadeira. Tudo na furadeira. Eu posso fazer uma linha de perfilado para vocês? Eles acharam estranho. Você sabe fazer? Eu falei, não, eu faço com acompanhamento seu. Eles fizeram o alinhamento e eu fui lá e fiz. Na época ainda não tinha sido com a gás, faz muito tempo. A pólvora, né? Fiz a pólvora. O encarregado gostou, olhou, fez as contas, não me falou nada, me ligou depois de 2 dias, passando todos... Falei com o proprietário, ele quer uma ferramenta, e na época eu não me esqueço, 5.000 fixações. Sem eu conhecer o proprietário, sem eu conhecer ninguém. Só que o que aconteceu? Ao lado estava o pessoal da hidráulica, que ainda não tinha começado a frente. Já gostou? Olharam, foram lá e copiaram. Fizeram um pedido igual, foi incrível. E hoje acontece isso. A Anchor, ela tem demanda diária de clientes novos, instaladores, construtoras, já chegando com um pedido. Eu preciso de tantos pinos, fixação a gás, fixação a pólvora, de instaladores. Uma pergunta técnica agora, até para o pessoal em casa acompanhar a gente. Qual que é a resistência de arranque? Por exemplo, instalei uma guia lá de drywall no chão, coloquei com o gás lá. Qual é a carga que ela resiste? Não só para fixação a pólvora a gás, mas desde uma bucha. A gente depende... Então, qual é a diferença de uma bucha para esse arranque da pistola a gás? Elas são bem próximas, tá? A fixação a pólvora e a gás são para demandas de tração que a gente classifica como leve. Cargas leves, né? Entre 30 e 50 quilos. Só que a gente depende do quê? Do material base. Da qualidade, a resistência do concreto, né? Aonde vai ser fixado. Então, eu estou aí com um concreto com resistência de 30 MPa, você vai entrar nessa faixa de 30 até 50 quilos. Com o suporte adequado, a fixação adequada, né? Mas tudo tem que ser analisado e testado. Quando a gente faz uma especificação
todos nós da Âncora, é tudo muito analisado e testado. A gente vai na obra, faz a demonstração. Hoje, lá com o teu pessoal, eles queriam muito ter a curiosidade para os pendurais, para o forro de gesso acartonado. E nós fizemos uma fixação, ninguém conseguiu arrancar com a mão. Se penduraram, não conseguiram. Com uma fixação. Com as duas, eu fiz as duas para eles. Mas tem que ter um bom concreto ali também, né? Nós fizemos, mas foi numa resistência uma parte da Forrotec, que é uma casa ali ao lado. Então, sim. Era uma viga, mas, por exemplo, não era uma viga predial, né? E já ofereceu essa resistência toda, entendeu? Então, assim, em todos, como mostrei antes, em todos os nossos itens aqui, a gente vai oferecer as informações técnicas, né, de quanto te oferece de carga, só que também aqui está escrito também, tá bem definido, para um concreto de tanto, né? Quando a gente entra em chumbador químico, em grandes obras, e chegam projetos para a gente, é tudo analisado. Uhum. Então, eu preciso de tantas toneladas pontuais, o que eu vou ter que fazer? A gente não altera, dificilmente a gente vai alterar o que vem num projeto, né? A gente vai sugerir, e como a gente tem, é interessante também, dentro dos nossos serviços, a gente tem o Abaco, que é um software de dimensionamento para projetistas. Então, você vê, a gente está muito alinhado para te oferecer uma solução mesmo. Então, é isso. E, Alessandro, vamos falar um pouco também sobre chumbador químico. Para muita gente, isso as pessoas às vezes não entendem o que é, para que ele serve, quando utilizar. Isso que é importante. Então, passa um pouquinho para a gente. Falei para o pessoal, passei hoje para o pessoal aqui, esse é o Abaco, né? Que é o nosso software. Esse é o software que vocês utilizam lá? Isso. Legal. Que a gente fornece gratuitamente para projetistas, para eles trabalharem com o software. Ah, legal. Eles trabalham e fazem o dimensionamento. Eu vou continuar nessa linha de transição de elementos de fixação. Uhum. Prego, bucha, qual tipo de bucha, passo para o chumbador, aquele chumbador, o CBN, que é um chumbador com camisa de nylon. Depois eu entro nos mecânicos, de aço, que ofertam também uma segurança para cargas altas, que é o PBA, o PCE, que é o chumbador de concreto. E aí, qual que é o próximo? O químico. O chumbador químico. E quando? E por quê? Né? Como o chumbador químico, a gente brinca, é uma cola, uma super cola, né? E o que ele se diferencia? Por exemplo, distâncias de borda no teu segmento, tá? Com construção de steel frame. Então, as suas estruturas, dependendo aonde ela vai ser fixada a tua estrutura, se você tem uma necessidade de colocar a tua estrutura bem no final, bem rente às bordas. Se você colocar uma simples bucha próximo de uma borda, vai estourar. Imagine um chumbador, um parabolt. O famoso parabolt, um chumbador mecânico. Onde lá e vai acontecer pior. Ele vai estourar embaixo, tá? Ele vai romper o cone de ancoragem. Pode ser que não apareça. Parece que ele ancorou, mas ele não ancorou, né? Você não sabe. Ele fissurou. E com um pouco de movimentação, com o passar do tempo, essa fissura vai aumentar e você pode ter uma falha considerável ali de alto risco. É aí que entra a nossa solução de um chumbador químico. Quando você não tem espaço, por exemplo, de uma borda. Quando você não tem espaço entre duas fixações. Quando você demanda de uma carga muito mais alta, né? Então, e sempre para concreto. Claro, você pode usar o chumbador químico com uma camisa perfurada para elementos vazados como um tijolo, que ele vai passar e vai se expandir, tá? Mas, estruturalmente falando, é a melhor solução que você tem para fixação no mercado, tanto para novos inserts de vergalhão, né? Estrutura metálica, onde você liga o metálico no pré-moldado,
ir muito para steel frame, para light steel frame, para todas as estruturas. Inclusive, é uma garantia a mais. Porque você não precisa colocar na obra toda, por exemplo, você pode colocar nos pontos mais importantes, né? Eu falei para o teu pessoal que... e eu aprendi isso dentro de obra. Foi bem interessante isso. Com um construtor que ele adorava um tipo de chumbador e ele não servia para todo o pano da laje, não servia. Uhum. Porque em alguns lugares era laje maciça e a outra era laje treliçada e tinham locais que um chumbador não funcionava. E foi uma frustração do instalador e quem teve a sacada foi o proprietário. Ele falou, tá tudo perfeito, nós vamos usar esse aqui onde for maciça. Onde for treliçada, nós vamos usar aquele outro. E a nossa produção vai continuar melhorando, porque aquele outro atrasava. Conseguimos esse que ajudava. Então, vamos usar um método híbrido, né? Vamos ter um mix de elementos de fixação. Se você olhar para todos os sistemas de fixação, abrir a sua cabeça, eu posso usar esse. Nossa, dá para se divertir. Dá. E, Alessandro, como especialista, mais de 30 anos de experiência, qual foi a obra que tu chegou, que tu olhou e disse, caramba, o que eu vou fazer aqui? Nossa, pergunta... Deixa eu ver... tem duas. Primeira vez num túnel e a primeira vez aqui no Porto de Itajaí. Quando eu consegui o acesso e entrei, dei de cara com tudo aquilo e respirar fundo e seguir os mesmos passos. A venda consultiva e a venda técnica, o nome já diz, né? É consultivo. Você tá ali, independente se estão esperando isso de você, você tem que trabalhar dessa forma, senão você se perde, né? Então, vamos lá, vamos olhar para essa parte dessa obra. O que eu posso trazer de solução aqui? O que aqui eu posso melhorar daquele jeito? Que eu vá ao encontro de melhorar a tua produtividade e baixar teu custo. Que senão não adianta apresentar nada, Cleiton. Não. Né? Eu chego, apresento lindo, belo, maravilhoso, você vai me ouvir e vai falar no final, não serve para mim. E aí, né? Então, a gente tem que estudar. E no Porto foi assim. Eu cheguei numa situação, aqui demanda isso, aquilo. E, por exemplo, aqui no Porto de Itajaí, os trilhos daqueles portainers gigantes, aqueles robôs gigantes. Ali, por exemplo, pegando o link do chumbador químico, ali os trilhos e os trava-trilhos ali iam ser fixados com grout. E eu consegui provar, junto com o apoio da engenharia, que a gente tinha uma solução melhor, que era o chumbador químico. E veio especificado da Holanda. Muito mais eficiente. A gente conseguiu aquele trilho do portane, foi todo ele fixado com chumbador químico epóxi. Então, o desafio de você olhar para aquele... Por que eu faço aqui? É você olhar fase a fase, parte a parte, porque dentro... A minha especialização veio de técnicas em aplicações. Se resume a isso. Uma construção, ela é toda baseada em aplicações. Sim. Eu te perguntei se alguma vez tu encontrou essa dificuldade, porque o que eu entendo de um especialista? É quando tu chega num local que tu te depara com alguma coisa que tu olha, caramba, e agora? Não quer dizer que tu tem que saber. Mas tu é um especialista, tu vai estudar e tu vai achar uma solução para aquilo. Exatamente. Assim como um médico, às vezes ele se depara com uma situação que ele nunca viu. O que ele faz? Ele vai estudar e vai achar uma solução. Exatamente. Como um advogado, ele vai estudar, pega alguns cases de outros colegas deles, teses, né? Eles chamam de teses. Pega umas teses e vai estudar e vai dar uma solução. E com a gente é da mesma forma. A gente não sabe tudo, mas quando a gente se depara com algo diferente, a gente vai estudar e vai trazer uma solução. E aí que entra o quê? Uma marca sólida e uma equipe. A gente tem uma equipe de engenharia na âncora, assim, quando o pessoal sabe... é incrível, eu ligo para o nosso gerente de engenharia
o mínimo que ele vai fazer é mandar um WhatsApp para mim, eu estou em atendimento e já te ligo. Porque ele sabe que eu vou levar alguma coisa relevante para ele e uma dúvida que vai ajudar a gente a entregar uma solução. Isso no Porto aconteceu. Eu fui, estudei tudo, falei, opa, aqui é um pouco mais assim. E aí você leva para a tua equipe, né? De engenheiros. Então, você leva o que tem no campo, o desafio, leva para quem pode especificar, junta-se as forças e vamos. E acha a solução, né? Acha a solução. Hoje a Ancora tem quantos funcionários no total? Ai, me pegou agora, porque como eu não sou funcionário, eu sou PJ, né? Eu sou contratado. Eu vou te dever essa informação, não sei quantos funcionários Mas tem. a matriz A gente tem uma planta de 30 mil metros quadrados, é grande. Em São Paulo? Em Vinhedo. Vinhedo. Em Vinhedo. Então, me desculpa dessa informação por eu não estar lá dentro, por eu estar tão longe, então eu não acompanho. Não. Mas hoje mesmo tem vendedoras técnicas em treinamento. A gente está constantemente a gente está aumentando a nossa equipe Pro, né, de vendedores consultivos, vendedores Pro. E então a nossa equipe de vendas é muito grande no Brasil inteiro, né? Não funcionários, mas representantes PJ. É por estado? É por estado, mas mais do que um por estado. A mais de um? Mais de um. Santa Catarina hoje tem quantos? O Lennon, Valsonia, o Eriken, somos em 4. 4 que atendem todo o estado. Todo o estado. Porém, com vendas técnicas, só 2. Eu aqui, toda a parte de baixo, e lá em cima o Eriken em Chapecó. Mas com no isso, oeste. tu deve acabar dando suporte para os outros 2 também, né? Mas os outros 2 eles têm conhecimento técnico também, que são os outros 2 que atendem o quê? Atende varejo, revenda. Entendi. O Lennon, por exemplo, que faz aqui a tua região aqui, ele dá o mesmo treinamento técnico que eu dou dentro de obra e dei hoje na Forrotec, ele dá para grandes parceiros nossos. Distribuidores, lojas. Então, a gente é bem alinhado com isso. Porque a gente precisa treinar os vendedores também. Os vendedores nas lojas, né? Sim. Justamente quando você for numa loja procurar um produto de fixação, se for um grande parceiro nosso e treinado, ele vai te fazer a pergunta: o que você vai fixar? Aonde você vai fixar? Como você vai fixar? Exatamente. Né? Então, isso é bem importante. É um cuidado que a Ancora tem, né, com todos os parceiros. E assim a gente consegue entregar a solução com excelência, que é importante, né? E vocês têm toda a linha de parafusos, né? Não, parafusos não somos como empresas especializadas de parafuso. Nós temos parafusos específicos dentro da construção civil, né? Para métodos construtivos como seco. Sim, a gente tem os parafusos, não digo, posso dizer que todos até, os principais. Mas dentro de uma construção convencional, eu não vou ter todos, porque não tem essa necessidade de eu ter todos. Mas eu tenho os principais para instalação elétrica, os principais para instalação hidráulica, para automação, né? Como para construção a seco, tenho para placa cimentícia, para estrutura de aço, para os perfis. Para o drywall. Para o drywall, exatamente, para o drywall. Inclusive, a gente, como eu te falei, que a gente tem um departamento de desenvolvimento, por demanda de uma grande empresa, de uma grande construtora, ela já usava um parafuso nosso, que o mercado não demanda, nós nunca tivemos essa demanda de esse super tratamento. E ela tinha o nosso parafuso com esse super tratamento. E não era feito por nós. Era feito por um parceiro no Paraná que tinha... É aquele parafuso com 1000 horas de... Isso, exatamente. Um tratamento diferenciado. Sim. E ela mandou a foto para mim. Eu falei, não somos nós que fazemos com esse tratamento. Tinha até um adesivo por cima. E eles nos chamaram. Falaram, a gente tem uma demanda grande, a gente precisa sim. E a gente desenvolveu para eles. Entendeu? Então, a gente se preocupa muito com isso, que tem que ser especializado. Você pega os nossos silicones, os nossos produtos, todos atendem norma de desempenho. Né? Você vai achar um silicone nosso na gôndola de uma loja? Talvez não.
talvez eu não tenha preço para isso. Mas se você quer um silicone, se você quer um selante, quer um PU, que atende às normas, que tem exatamente ali dentro da sua fórmula o que precisa ter para atender norma, para atender a demanda que você precisa de carga ou de selante, você vai encontrar nos nossos produtos. Então, mas a gente tem um preço muito competitivo. A gente tem um preço... É que hoje o preço, ele é competitivo, né? A gente tem que ser competitivo, independente de usar produtos bons ou não, tu tem que ser competitivo hoje. Não senão tu tá fora de mercado. Tá fora de mercado, Claro, sempre vai ter um nicho de mercado que está disposto a pagar mais. Acontece que se você procurar empresas, e principalmente empresas nacionais, tá? Eu falo da Âncora, eu já trabalhei numa multinacional que tinha produtos equivalentes, né? E se você pegar, por exemplo, o chumbador químico, nosso é feito onde são feitos os melhores. Tem um detalhe da Âncora, por exemplo, a gente trabalha num nicho de mercado específico, por exemplo, com torres de telecomunicação. Sim. Ela é administrada por uma empresa americana que ela reestrutura a torre, a começar pela fundação. Ela pega aquelas sapatas, transforma numa sapata maior, ou seja, ela dá uma estrutura maior, e onde é usado o chumbador químico. E adivinha qual chumbador químico é homologado nos Estados Unidos? Âncora. Âncora e um da Holanda. Só dois. Só dois. Então E já tentaram vários, mas assim, a gente atende perfeitamente, comercialmente e tecnicamente. E no Brasil? O quê? Quantos tem homologados? No Brasil, como assim? Chumbadores químicos. Só de marca brasileira? De marca brasileira. Que eu tenho conhecimento só da Âncora. Só da Âncora? Isso, com certificação. Se eu pegar aqui, ó, um chumbador químico, ele tem que ter certificação europeia, tudo. Se você olhar aqui, ó, não sei se a câmera aqui... Não pega, a letrinha não muito pega, pequena. muito pequena. Sim. Tá vendo? Aqui, ó, são as certificações que precisa ter. Isso tem um custo, isso depende de onde ele é feito, né? Então, a gente tem um chumbador químico aqui que ele tem certificação para potabilidade, para abalo sísmico. Então, assim, para uma fixação submersa. E por isso é bom sempre procurar um especialista, porque chumbador químico não tem só um, ele tem outros... Ou tem chumbador que ele serve para por uma determinada fixação. Por exemplo, que tu falou questão da água, né? Da água, exatamente. Já é um chumbador diferente. Já é um chumbador diferente. Eles têm... Por isso que é importante o especialista. Não é simplesmente tu lá na loja da esquina comprar um chumbador químico e instalar, né? E olha que chumbador químico, infelizmente, as lojas não investem em ter isso. Porque a gente tem as opções que se usava antes, né? Que eram em latinhas que misturavam bicomponente, né? Igual o Durepox antigamente, que a gente misturava duas massinhas. Eu já cheguei a usar. Tu compra duas latinhas, isso, mistura, aplica. O chumbador químico injetável é a evolução, igual a ferramenta de fixação a gás, é a evolução que veio. E a mesma coisa, o chumbador químico é a evolução do Durepox, que começou lá atrás, né? Então, a base é epóxi. Tem base metacrilato, tem base vinilester e poliéster. Então, tem que ser estudado. Muitas das vezes vem especificado em projeto, né? Ancoragem química, a base epóxi. Geralmente o engenheiro ele já especifica, o projetista, né? vem. Às vezes coloca a marca ou não, né? Nos projetos. Então, é aquilo, o Cleito, o incrível mundo das fixações, você tem que se preocupar desde a bucha, achar Por isso que existem as lojas de ferragem, né? Claro, as lojas de material de construção que querem dar uma atenção maior, tudo bem. Mas você vai numa loja de ferragem, você acha lá vários tipos de bucha do mesmo tamanho, porque é um especialista, né? Então, para fixação, você quer botar a cabeça no travesseiro? Ó. Âncora. Âncora. Alessandro, tu estava com medo que ia precisar fazer alguns cortes, passa rápido, né? Passou, né? Já tá dando nosso tempo. Mas é costume, né? A gente tá sempre conversando com o pessoal em obra, tudo. Quando a gente fala do que a gente faz todo dia, é fácil, né? É simples, né? O que a gente faz com paixão, com amor. Eu tenho muito amor na minha profissão e ao meu segmento. Então, Alessandro,
quero te agradecer. Obrigado. Eu Quero que agradecer a Âncora, né? Que é nosso grande parceiro. Claro. Queria que tu deixasse uma palavra, uma mensagem para as pessoas que assistem a gente sobre tecnologia, sobre Âncora, sobre por que as pessoas têm que procurar uma empresa como a Âncora, né? É bem fácil, desde de você pensar isso na sua casa e colocar isso no nível de uma obra, né? Quem já não teve problema em casa com varal que arrebentou, né? Alguma coisa na parede que fixou e caiu. Então, sempre quando você for pensar em o que usar em fixação, ainda mais numa obra, pensa que você está procurando algo que vai ter uma responsabilidade, né? Ali é uma coisa com segurança. Então, procura uma loja especializada, procurem uma marca que tem credibilidade, procure um profissional que sabe o que está fazendo, que tem referência, né? E procure uma Âncora, procure uma Forrotec, procure empresas que são profissionais, que vão atender mesmo, ou se você for fazer sozinho, é só pesquisar que hoje você encontra. Em fixação, a gente não pode brincar. Então, gente, esse é Alessandro Cunha, especialista em fixação. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e deixar seu like. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Aí, ó. Ótimo. Foi tranquilo.